Filhas da Pauta, Filhas da Pauta. Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um podcast de Filhas da Pauta. Eu sou Margot Ferreira, ao meu lado. E eu sou Ângela Bezerra e a gente vai agora discutir um tema muito interessante para toda a nossa sociedade, que é a presença de mulheres negras na pesquisa e especificamente na pesquisa acadêmica. E nós estamos aqui com uma convidada muito especial, Manu Freitas, que acabou de chegar de uma grande aventura em Portugal, né, Manu? E vai falar um pouquinho dessa história pra gente. Você pode se apresentar? Também queria primeiro agradecer o convite para participar do podcast de vocês. Eu tenho acompanhado as pautas, né? Tenho acompanhado o programa e a repercussão também. E é muito legal ver que estão criando produtos legais, né, aqui no estado, que falam sobre temas interessantes, que é o que a gente precisa, né? Acho que a gente está precisando conversar com mulheres sobre mulheres, né? Sim. A partir desse olhar. Eu sou Manu Freitas, sou jornalista, né? Mas sou pesquisadora. Desde a minha graduação que eu me interesso pela pesquisa. Pelo jornalismo também, eu sou ali um pouco dividida entre as duas coisas, né? Que elas caminham juntas, assim, um pouco também. Mas eu acho que a pesquisa, ela me picou, assim, o bichinho da pesquisa, ela me picou desde a graduação. E eu tenho feito pesquisa desde então, né? Então, comecei na graduação, fazendo pesquisa sobre cultura popular. Depois no mestrado, que eu fui estudar fotojornalismo de conflito. E agora, por último não, porque a pesquisa não acaba nunca, né? Eu falo sempre que a gente que pesquisa e que estuda é pro resto da vida, assim, porque senão a coisa desanda, né? A gente tem que estar toda hora pesquisando. Então, agora eu pesquiso fotografia negra na periferia, e é uma pesquisa mais voltada para a questão racial, que é algo que me toca, porque atravessa a minha vida, a minha história. Então, acho que é um caminho que eu estou seguindo agora na pesquisa e na profissão. Muito bom. E conta um pouquinho sobre essa sua experiência em Portugal. Você falou um pouco da sua pesquisa, mas como é que isso atravessou o oceano até chegar lá? Então, eu acho que essa história ela começa também com a importância da educação, assim, na vida de pessoas como eu, pessoas negras, meninas negras, né? Eu sou filha de pais que eram pais que não tiveram acesso à educação, mas que puderam me proporcionar um acesso à educação, um incentivo para estudar. Então, eu comecei, né, desde muito cedo a me interessar pelos livros, pelas leituras, pela poesia. Então, acho que isso foi me aproximando um pouquinho do universo da pesquisa de toda forma. Eu começo pesquisando, como eu falei aqui antes, né, a fotografia, que é algo que me interessa também sou fotógrafa, mas especificamente isso que aconteceu na minha vida, né, que foi uma mudança, assim, nunca imaginei estudar fora, nunca imaginei conhecer outros países, acho que muito pelo lugar também que eu ocupo socialmente, assim, que eu sempre ocupei, né, então isso era um sonho muito distante para mim. Eu pensava que eu nunca iria estudar fora, eu até dizia, eu não tenho vontade. Mas, na verdade, é porque eu não me via. Não tinha oportunidade, né, Manu? E eu não me via nesse lugar mesmo, assim, né? Nunca tive grana pra isso mesmo. Assim, definitivamente nunca tive grana pra dizer, vou estudar fora, nem que fosse um mês. Não tinha, nem imaginava isso. Então, não tinha nem passaporte. Eu fiz o passaporte por causa do edital, né? E o edital, que é o edital Atlânticas, que é um edital que foi lançado agora pelo governo, né? Pelo governo federal. E é um edital que é específico para mulheres negras, indígenas e quilombolas. Então, a primeira edição desse edital é um edital histórico mesmo, porque ele Daqui do estado? Não, do governo federal. Do governo federal. Que foi lançado em 2023. Então, se chama Programa Beatriz Nascimento de Mulheres na Ciência, né? Que é uma referência a Beatriz Nascimento, que é também uma das minhas grandes referências, que fala sobre quilombismo, que fala sobre essa ideia de aquilombamento, que é algo que eu trabalho também na minha pesquisa. E esse edital, ele primeiro foi lançado, né? Quando foi lançado foi muito engraçado, porque o meu orientador falou, você tem que se inscrever. E eu falei, não quero estudar fora, não, tenho uma filha pequena, não tenho como fazer isso, essa manobra vai ser muito, muito radical pra mim, assim, né? Aí ele falou, mano, mas tenta, vamos lá. E aí eu me lembro que eu falei com o meu orientador de Portugal, né? Que é o professor Ricardo Campos, que foi orientador, meu orientador daqui do Brasil, e ele abriu essa porta para que eu fosse estudar lá, né? Disse que me recebia na Universidade Nova de Lisboa, que foi a universidade que me recebeu lá em Portugal,
Mas aí eu fiquei, acho que eu não vou mandar o projeto. E eu só mandei o projeto pela vergonha de dizer que eu não ia mandar. Porque eu já tinha movimentado eles dois, e aí dizer, professor, eu não vou conseguir mandar. Eu falei, não, vou ter que mandar. E aí eu mandei assim, de última hora mesmo, porque eu disse, não posso passar essa vergonha, né? E fui selecionada. Foi uma das... Primeiro eram 69 mulheres, né, em todo o Brasil. Foi super concorrido, porque a gente concorria com todas as áreas daqui do estado da pesquisa. Foi só você? Não, daqui do estado foram outras duas meninas da UFRN, né? A gente concorria com o Brasil inteiro, com todas as áreas. Então, tinha gente da medicina, tinha gente do direito, tinha gente da pedagogia, ciências sociais, todo mundo misturado. E eram 546 mulheres. Dessas 546, primeiro 69 foram aprovadas, depois o governo ampliou e foram ao todo 86 mulheres para vários lugares do mundo, assim, né? Não foi só Europa, a gente tem mulheres que foram para a África, mulheres que foram para as Américas, então foi bem dividido, assim, de uma forma geral, esse edital. Mas é isso, proporcionou que mulheres negras, indígenas e quilombolas pudessem acessar esse lugar de ensino superior fora do país, né? Manu, você falando em Portugal e vários gatilhos aqui na minha cabeça, né? Eu tenho uma relação estreita com Portugal porque meu pai era português, minha filha nasceu em Portugal, tenho tios, primos, eu tenho uma história em Portugal, né? Metade da minha família é de lá. Mas eu noto no povo português, não todo mundo, logicamente, mas pelo menos na maciça maioria, xenofobia e racismo. Você sofreu isso lá? Então, eu acho que a minha experiência ela foi atravessada pelo fato de eu estar com uma criança. E assim, de uma forma geral, os portugueses eles gostam de criança, porque tem cada vez menos crianças nascendo em Portugal, né? Que é um problema também grave lá, né? E as pessoas estão indo para outros países, né? E sempre que eu chegava com ela era tipo meu cartão de visitas. E você percebeu isso lá? Você já sabia, já tinha essa... Não, percebi isso lá. Achei que ia ser como a academia brasileira né? Um pouco até avessa a presença de crianças, assim, né? Existe uma versão de alguns professores, inclusive, da própria Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né? Que, já sabemos disso. Que acham que não é lugar. Mas, assim, se a gente é mãe, como é que a gente vai fazer com essa criança? Né? A gente vai deixar de frequentar a universidade? A gente precisa ocupar esses espaços. Então, lá eu percebi que havia uma abertura maior, mas eu também percebia os olhares, né? Não era nada direto, assim, não sofri nenhuma xenofobia, assim, de uma forma... Nossa, você é uma sortuda, explícita, hein? Explícita. Porque o filho de português sofria, imagina, xenofobia. Agora, Manu, você foi para um ambiente acadêmico lá, né? Você está dizendo com uma criança, porque ela ia com você para todo lugar. Você não tinha com quem deixar ela, né? O fato de você já ir, você sendo uma mulher negra e tendo tido essa oportunidade, quer dizer, só foi porque conseguiu essa oportunidade, ainda mais com uma criança pequena e sozinha, como é que foi isso para você? Foi um caos, assim, os 2 primeiros meses, que eu fiquei 6 meses, né, exatamente 180 dias, né, que é quando eu fui solicitar o visto, eu anotei lá e fiquei, gente, 180 dias, o que eu vou fazer? 180 dias longe do Nordeste, que eu sou apaixonada pelo Nordeste. E os 2 primeiros meses foram muito difíceis, assim, porque essa questão da adaptação, ainda estava frio, nunca tinha sofrido um frio tão rigoroso, intenso, assim, e ela também não, né, então... Ela Qual a idade dela? 3 anos ela tinha quando chegou lá, e ela completou no meio do meu período lá 4 anos, né. E aí ela também sofreu com essa adaptação porque ela era muito apegada ao pai, né? E aí ela sempre estava falando. E ela é uma criança que foi ensinada desde pequena a verbalizar os sentimentos. Então ela falava, ela dizia, eu tô muito triste porque você me tirou de perto do meu pai. E ela chorava de um lado e eu chorava do outro. Porque eu dizia, meu Deus, não tenho o que dizer. Então a gente foi buscando caminhos assim, né? Foi fazendo piqueniques, fazendo café da manhã na varanda. Formas de fazer com que ela se sentisse mais feliz mesmo, né? Que ela percebesse que aquilo fazia sentido, assim. E eu sempre dizia pra ela, Maria, esse aqui é um sonho da mamãe, mas é um sonho que eu tô realizando por você também. E eu sempre pensei nisso. Eu lembro de um livro que eu li quando eu tava ela tinha 2 meses de idade, que é um livro da Jamila Ribeiro, né? Que fala, é um manual pra... Na verdade, não é um manual, é como educar crianças feministas, né? E aí... Era um livro que falava que para eu ser uma mãe completa, eu precisava ser uma mulher completa. E isso sempre foi um norte, assim, para mim. Eu falava para ela, Maria, esse é um sonho da mamãe, mas é um sonho
que é para ser seu também, né? Porque, de certa forma, quando eu venho com você, e eu converso com ela assim mesmo, que nem eu tô conversando com vocês, Sim. porque ela é bem super, né, desenvolvida e falante. E eu dizia a ela, quando eu trago você é porque eu tô realizando um sonho que é meu, mas que também é seu, e que pode ser seu no futuro, né? E, enfim, era uma forma de dizer para ela, isso é importante para a mamãe. E eu acho que a gente vai conseguir construir juntas isso. Então, foi muito importante ter ido com ela. Eu acho que minha experiência, se eu tivesse ido sem ela, seria outra, completamente diferente. Mas eu acho que precisava ser assim, sabe? Eu precisava me encontrar com ela, eu precisava estabelecer essa relação com ela mais forte ainda. Então, a gente voltou muito mais próximas, muito mais unidas, assim, de uma forma afetiva, de um laço afetivo muito forte. E eu acho que ela aprendeu muito e eu aprendi muito, assim. Eu acho que essa maternidade solo que eu vivenciei esses meses, que é a realidade de tantas mulheres brasileiras, né? Não é fácil, mas é algo que a gente... Tem coisinhas bonitas ali no caminho, sabe? Tem desesperos, né? Caos. Mas tem coisas bonitas ali no caminho. Com certeza. E você não considerou a possibilidade dela ficar com o pai e você ir sozinha? Não. Isso nunca foi uma opção, na verdade. No início eu queria que alguém fosse comigo, né? Pra me ajudar com ela, mas não foi possível. Mas ela é muito apegada a mim. Ela mamou até os 2 anos e 3 meses. Então a gente tem uma relação muito próxima. E ela é muito pequenininha também, né? E, enfim, eu fui trabalhando com ela isso. A gente vai, mas é algo temporário. A gente vai voltar pra nossa casa. Então nunca passou pela minha cabeça ir sem ela, assim. Eu perguntei a você sobre racismo e xenofobia. Agora, machismo no meio acadêmico lá, português, você encontrou em algum momento? Não. Eu acho que eu Você tava é uma numa sortuda, bolha. Manu. Pode crer. Você é uma pessoa de sorte. O meu orientador, ele foi realmente uma pessoa incrível, assim, acolhedora, que eu ia para as reuniões com ela e às vezes eu meio que tava ali, Maria, calma, e ele dizia, deixa ela, tá só sendo criança, sabe? Isso e ele é tava uma exceção, sempre, né? Vamos considerar. É uma exceção, eu tenho certeza disso. Ele estava sempre preocupado no bem-estar dela também. Então, às vezes, tinha alguma atividade, ele falava, vai dar certo você ir com ela? Porque se não der, não tem problema, porque eu sei que é difícil e tal. Então, ele sempre foi, de certa forma, muito acolhedor, realmente, assim. Eu encontrei muito acolhimento lá. E eu esperava encontrar racismo e xenofobia. Eu saí daqui preparada, né? Mas eu acho que a espiritualidade deu um jeito aí do caminho bom, ser Manu. mais Fico fácil. feliz, cara. Fico Tornou feliz. essa jornada menos espinhosa, né? Porque é só a distância, a saudade dela, principalmente do pai, né? Deixa eu bom. trazer aqui para essa conversa Vambora. a professora ela está em qual universidade agora, Alice? Sergipe. Ela está em Sergipe, ela é daqui. Alice Andrade, uma pessoa também, como Manu, muito batalhadora. E ela compartilha aqui também a vivência e a experiência dela nessa conversa sobre mulheres negras na pesquisa. Vamos ouvir? Olá, pessoal. Olá, Ângela Bezerra e Margot Ferreira. É uma alegria muito grande para mim estar aqui junto a vocês, dividindo esse espaço. Logo vocês que têm contribuído tanto através desse programa, né, desse podcast, com uma comunicação comprometida com a diversidade, com a pluralidade, com os direitos humanos. É uma honra estar aqui e também uma satisfação enorme dialogar com a professora Manu Freitas, que é uma referência quando falamos da presença e da potência de mulheres negras no espaço acadêmico, nesse lugar de produção de conhecimento. E falando sobre esse assunto, nós sabemos, infelizmente, que o espaço acadêmico, assim como quaisquer outros ambientes de poder, foram construídos sob uma lógica excludente, patriarcal e racista. Então, a produção científica no Brasil ignorou por muito tempo as experiências, os saberes e as epistemologias de mulheres negras e as deixaram, por muito tempo, à margem, tanto nos temas quanto nos lugares de fala e decisão. Mas é justamente nesse cenário que a presença de mulheres negras, ela emerge com maior potência nesse espaço acadêmico. As mulheres negras pesquisadoras, elas entram muitas vezes na universidade como as primeiras de suas famílias a alcançar esse nível de formação. E aí acaba que elas trazem essa experiência que questiona os paradigmas, as metodologias, os modos como a produção acadêmica são feitos, as metodologias que colocam o corpo e a experiência e a própria coletividade mesmo como parte do fazer científico. Então, falar de mulheres negras na pesquisa é falar, em maioria, né, de ruptura, de persistência e de resistência. A gente tem
mulheres como Alélia Gonzalez, a Sueli Carneiro, Carla Cotirene, Jamila Ribeiro, Nilma Lino Gomes, Abel Hux, Nessida Bento, Patrícia Hill Collins, são muitos nomes que nós temos e podemos citar de mulheres negras que não só nos inspiram diretamente enquanto referências acadêmicas, mas que nos fazem enxergar como possíveis nesse espaço. E aí, aproveitando essa oportunidade, eu gostaria de perguntar à professora Manuele Freitas, né? Manu, quais são as estratégias que você tem mobilizado, estratégias afetivas, políticas e epistêmicas, para não apenas resistir nesse espaço acadêmico, mas também para redesenhar esse lugar a partir de uma lógica negra e feminista? Muito obrigada. Muito obrigada, Alice, que se dispôs a participar dessa nossa conversa e acrescentou aí muitas informações, né, muitos dados importantes para essa nossa conversa, né, Manu? E aí, o que você responde para a pergunta que ela fez? Bom, eu acho que essa estratégia de ocupação desses lugares, né, porque são lugares, como a Alice falou, que foram negados historicamente e ainda são, né? Quando a gente pensa que é preciso ter um edital para que as mulheres possam ter mais acesso, é porque os editais do financiamento da CAPES, CNPq, quando eles são lançados nos programas, eles não estão levando mulheres negras, indígenas, quilombolas para fora, né? Eles estão, na verdade, selecionando sem esse critério racial. E aí o que acontece? As pessoas brancas, privilegiadas, que já têm toda uma história dentro da academia, nesse lugar de ocupação e privilégio, são as pessoas que vão. Então, as pessoas negras estão sempre ali em terceiro, em quarto, porque são outros obstáculos que a gente tem para chegar até lá, né? Às vezes também tem um obstáculo de permanência, né? A gente não é só entrar na universidade, mas é permanecer na universidade, que eu acho que é mais difícil ainda. E quando a Alice fala sobre essa questão de estratégias afetivas, mas também políticas, eu acho que esse posicionamento político que a gente tem dentro da academia, né, que, por exemplo, é um posicionamento de levar para... Eu fui professora 2 anos da UFRN agora, né, como professora substituta, antes de ir para Portugal, de levar para dentro da universidade pautas que eu nunca vi, né, aulas que eu nunca tive. Então, na minha graduação inteira, eu nunca tive acesso, por exemplo, tive acesso a um autor negro que é conhecido, mas que tem um autor negro que está um pouco nessa lógica eurocêntrica também. E é levar mulheres negras, é levar mulheres indígenas, homens negros, homens indígenas, mas principalmente mulheres, porque a gente está falando de um lugar, de uma academia que ainda é extremamente branca, patriarcal, machista, misógina, e a gente está ocupando esses lugares de uma forma, com as nossas pesquisas, mas também com a nossa fala, com as nossas aulas. Então, durante esse tempo na UFRN, eu pude ouvir muitos alunos, muitas alunas, principalmente, falando sobre a importância de ter professoras negras dentro da universidade. Num departamento em que a 90% dos professores são brancos. E são homens. E são homens também, né? E uma lógica ainda muito forte, né? E muito engessada ainda. Então, essa estratégia de ocupação política dentro das universidades e na pesquisa é importante para que outras pessoas como eu possam chegar até aqui, possam fazer doutorado, possam fazer mestrado e se vejam também nesse lugar, né? Porque a gente vive numa sociedade, né, que, enfim, a Grada Quilomba fala um pouco sobre isso, que é essa ideia de sociedade em que a gente só se vê através de espelhos brancos, né, de moldes que não são os nossos moldes, que não cabem aos nossos corpos, que não cabem aos nossos cabelos, que não cabem às nossas presenças, à nossa cor de pele, né? E quebrar esses moldes, né? Propor uma nova academia, eu acho que é um movimento que tem sido feito, não só por mim, mas por muitas pessoas no Brasil, assim. A Alice é uma prova dessa, né? Ela está lá na Universidade Federal de Sergipe e ela é minoria, mas ela está ocupando um lugar, né? Porque até então, se eu não me engano, eu acho que tem uma outra professora negra, é um outro professor negro, mas é como aqui. A maioria é branco, então... Manu, ela falou um ponto também importante, que as mulheres negras, elas são, em geral, são as primeiras da família que entram, por exemplo, essa geração, né, que está chegando agora na universidade, são as primeiras pessoas das famílias que estão ocupando esses espaços, tanto na vida acadêmica como alunas e depois ocupando também esse lugar de professora que é tão difícil de alcançar, né? Você mesma tem uma experiência anterior, né, quando você estava tentando ingressar para a vida acadêmica, de tentativa de exclusão e desistência, né? Nossa. Dentro da própria academia, né?
Eu passei por uma situação, assim, mesmo bem grave, assim, né, em relação a isso. E aí, eu falo já sobre isso, mas só um ponto que você falou, que é essa coisa da gente estar... Ser as primeiras. Ser as primeiras, né? Eu sou de uma família de 14 irmãos. Meu pai teve 10 filhas do primeiro casamento, minha mãe teve 4, né? E eu sou a primeira filha a se formar na universidade. Tem uma irmã que está fazendo faculdade e outra também, mas eu sou a primeira. E antes de mim só tem uma mais nova, né? Tipo, eu sou como se fosse a que veio depois da caçula. Então, é uma realidade ainda muito presente, né? Porque foram 300 anos de escravização e isso meio que acabou com a possibilidade de que essas pessoas pudessem ter esses acessos por muito tempo. E agora a gente está retomando esses lugares por causa de pessoas como Alice, por causa de outras... Na verdade, retomando não, ocupando. Ocupando. Pioneiras, né? E aí, essa coisa da academia, né? Academia, essa perseguição que acontece na academia e que é uma coisa que é maquiada, né, que as pessoas falam. Então, eu já fui vítima de racismo dentro de sala de aula aqui na Academia Brasileira. Olha aí. Né? Aqui na Federal. Na Federal do Rio Grande do Norte, né? De uma professora chegar e falar pra mim, se seu cabelo não é... não, acho que foi... Ela também tem o cabelo crespo, mas ela é uma mulher branca. E aí ela falou isso, né? Que, tipo, seu cabelo... Se você é negra, eu também sou. Esse lugar de negar a negritude. Porque... para nós, mulheres pardas, né? Eu sou uma mulher negra de pele clara, eu sou uma mulher parda, né? O Brasil tem uma divisão que é negros, dentro dos negros tem os pardos e os pretos, né? Que é uma divisão que as pessoas ainda tendem a confundir completamente e a não aceitar. Como se fosse algo que se pudesse não ser aceito, né? Então, esse lugar de ocupar o lugar de negritude, sendo uma mulher de pele clara, também tem muitas dificuldades, né? Porque as pessoas querem negar a nossa negritude. Então, também querem negar a nossa branquitude. A gente não é branco. E a gente não é negro. E a gente é o quê? A gente fica ali nesse limbo de, né? Então, antes de entrar... Eu nunca usei as cotas, né, raciais, por uma questão mesmo de sempre ter ouvido pessoas dizer, mas você não é tão preta assim. Você não é tão negra assim. E eu sempre fiquei, será? Acho que é mesmo. É melhor eu não tentar essas cotas, porque se um dia alguém chegar pra mim e disser que eu não sou negra, pronto, aí meu psicológico, que já é abalado, vai se abalar completamente. Mas foi um impulso assim mesmo de... Primeira vez que eu usei as cotas, que foi no doutorado, de concorrer à bolsa através das cotas de pessoas negras. E foi realmente assim, muito tenso, até o dia da banca, de eu ver as carinhas das pessoas lá, porque foi online... E depois tem um documento lá que diz que eu sou uma pessoa negra. E isso é muito triste, né? Porque a gente precisa de uma afirmação. Você precisa da autorização, da chancela de outras pessoas. E o que pensam, né? Que critério essas pessoas usam para dizer que você é preta? Né? E os nossos corpos lá incomodam. Há um clima, há uma coisa, porque a gente não... Porque aquele lugar não é pra gente. Eles acham que não é pra gente. Eles querem colocar isso na nossa cabeça e por muito tempo conseguiram, né? Mas eu acho que esse incômodo que a gente causa é bom. Porque a gente tem que incomodar mesmo. Quando a gente incomoda, a gente vai mudando as estruturas. Com certeza. E é isso que a gente tem feito ao longo dos anos, assim. Eu assisti o Filhas da Pauta com Quitéria Kelly ontem, coincidentemente, uma frase que ela... Maravilhosa. É uma frase curta. Quando a gente pergunta, mas o que se ganha com isso no enfraquecimento do feminino, do feminismo? É um projeto de enfraquecimento da mulher, no caso da raça preta, do povo preto também. O Brasil é um país preto, minha gente. Um dia desse foi que a gente foi descobrir que Machado de Assis é preto. Embranqueceram a foto de Machado de Assis. Isso é grave, isso é de uma gravidade assim sem tamanho. Né? E a gente se vê muito pelo olhar da outra pessoa, né? E o que as outras pessoas dizem, como disseram para você e para mim também, mas você não é preta, mas você não é, a sua pele não é escura, mas o seu cabelo não é pichain, né? Então você não é uma pessoa preta. E você se vê nesse olhar, né? Então, realmente, eu não sou uma pessoa preta. Até a gente se entender que realmente é. Camila né? Pitanga falou disso um dia desse também, né? Que as pessoas questionavam, você não é preta? Ela sou assim, não, a mãe dela deve ser branca, porque ela tem traços afilados e tal. Ela é filha do Antônio Pitanga. Como aí se isso fosse um status. Exato. Aí ela postou a foto do pai e da mãe. A mãe também é preta. E daí? Quer dizer, tem que provar?
né? Exato, que coisa, E isso né, é muito louca? constrangedor. Muito, é muito constrangedor em muito. todos os sentidos. Agora, Manu, você chegou aonde você chegou porque você não desistiu. Mas muitas ficam pelo caminho porque não aguentam, né? Não conseguem ultrapassar ou sobrepor a essa campanha e a esse projeto de dizer esse aqui não é o seu lugar, você não pertence a esse lugar, saia daqui. Porque é adoecedor, né? Isso acaba com a nossa psique, é uma coisa que afeta completamente a autoestima, é muito tempo de terapia para poder curar anos de uma sociedade que nega o seu lugar, que o seu traço não é bonito, que o seu cabelo não é bonito, que você está ali num lugar em que você não vê outras representantes. Hoje em dia nós temos muitas representações importantes na mídia brasileira, né? Como a Thaís Araújo, a Camila Pitanga, Sim. que são mulheres que foram ali pioneiras e que hoje em dia a gente teve, esse semestre retrasado, eu acho, 3 protagonistas negras em novelas brasileiras. Isso nunca tinha acontecido. Nunca havia acontecido. Sim, e esse também é uma característica, é um sinal que a gente está vendo também na vida acadêmica, né? Como a própria Alice citou, tantas autoras e pesquisadoras negras que estão incentivando, né? E estimulando outras meninas e mulheres a encarar essa batalha, né? Que não é fácil, né? É verdade. Eu acho que quando eu estava como substituta, foi a primeira vez também na UFRN que nós tivemos 3 professoras substitutas negras. Era eu, a Alice e a Geza, que agora é professora da UFRJ. E os alunos comentavam sobre isso. Tipo, professoras, é muito legal ver vocês aqui, é muito importante pra gente ver vocês, porque é isso, a gente coloca na cabeça dessas pessoas que elas são capazes, que elas podem ocupar aqueles espaços. Não só por a gente, mas a gente traz outras pessoas que ocuparam para que elas fortifiquem essa ideia na cabeça de que elas podem também ocupar esses espaços. Quer dizer, não é só sobre você, é sobre outras pessoas também. Eu estou aqui porque muitas outras estiveram. Exatamente, né? E muitas outras com certeza virão, né? Sim. Nessa mesma esteira aí, que venham mesmo, né? A gente quer essa diversidade. Manu, a gente vai dar uma pausa na nossa conversa, estamos chegando ao final para chamar a nossa patrocinadora, Vamos a Nova lá, Academia. Nova Academia. Uia! Gente, olha, essa é a Nova Academia, o ambiente que transforma. A Nova tem uma energia diferente. É um lugar onde a gente se sente bem, acolhido, cheio de vida. Cada treino, cada aula, cada conversa lembra o quanto o movimento é importante para a nossa saúde. Na Nova, a prevenção acontece de forma natural através do bem-estar, da alegria e da constância. Visite a Nova Academia. A gente já foi lá e é apaixonada pela Nova. Além de ser nossa patrocinadora, é uma delícia de academia mall, mesmo. O Rio Grande, na Rio Avenida Grande. Ayrton Senna. Vá lá conferir. É muito uma massa. delícia. É muito massa. Manu, a gente está chegando ao final e eu queria que você deixasse aqui uma mensagem para essas outras que virão, sabe, na sua esteira, que se inspiram nessa sua saga que foi essa ida para Portugal, né, essa sua experiência, que você considera como positiva, né, no final das contas. E o que você tem a dizer para elas? Eu acho que é importante que a gente se cerque dessas referências, que a gente se fortaleça enquanto mulher negra, lendo mulheres negras, né, consumindo audiovisual feito por pessoas negras, porque assim a gente consegue ver que há um mundo possível e que há um mundo que a gente pode afrofabular. Eu adoro essa palavra porque é algo muito mágico, assim, você pensar que... Afrofabular. Afrofabular. É um conceito que eu trabalho também, não é meu, é um conceito de outros autores. Sim, essa ideia de que se fabulam possíveis futuros possíveis para as pessoas negras a partir do audiovisual, da literatura, do cinema, enfim, de uma forma geral. E eu acho que a gente fabula esses lugares a partir de histórias reais também, e principalmente, porque a gente vê que é possível, né? Então, eu quero dizer para as mães negras que têm 1, 2 filhos, 3 filhos, né? Eu tenho só uma pequena que depende de mim, mas tem um outro adolescente, né, que já é um homem, já tem 19 anos, que é um filho do meu coração, assim, mas para outras meninas que têm filhos e que acham que isso não é um lugar, que a academia não é um lugar, sim, a gente pode ocupar esses espaços e a gente pode fazer isso por eles. Porque lá na frente a gente vai olhar e vai dizer
eu seguir a minha vida, mesmo eu tendo uma outra vida para construir, que é essa vida pequenininha que tá ali, né? Que é importante a gente pensar isso. E para as meninas negras, esse lugar da maternidade é muito difícil também. Então, não desistam do sonho de vocês. Se vocês têm um sonho, vão até o final, porque eu acho que a gente olha para trás com orgulho, assim. Eu olho para trás e eu falo, ainda bem que Manu não desistiu, porque a gente trouxe muitas experiências boas. Sim, e eu ia lembrar justamente isso. Você não acreditou em você mesma nesse edital. E olha aí, deu certo. Manu. Pois é, deu certo. Uma pesquisa internacional, né, com vários artigos publicados também lá, voltados para essa pesquisa. E é isso. Eu acho que quando a gente sonha, quando a gente afrofabula, quando a gente pensa a partir do referencial negro, a gente consegue ver que os nossos corpos podem ocupar qualquer lugar. Muito bom, então vamos afrofabular. Manu, e quem quiser lhe encontrar para seguir esse papo, onde me encontra nas redes sociais? Qual o seu @? Eu tenho meu Instagram pessoal, né, que é __ Manu Freitas, mas eu tenho também um Instagram que eu compartilho poesias e fotos, que é Eita Pílula Manu. Adorei. Muito Eita, obrigada, pílula, Manu. Eita Pílula Manu, vamos embora, que tem muita conquista aí, viu? Simbora. E a gente encerra esse nosso episódio com uma frase de efeito que é a seguinte: a produção de conhecimento das mulheres negras é uma forma de resistir no espaço que historicamente negou a nossa presença. Nossa querida Djamila Ribeiro, que é filósofa e autora do O que é Lugar de Fala. É nesse livro que está essa frase, entre outras reflexões importantes aí de serem feitas. Djamila, maravilhosa. Maravilhosa, uma referência. Manu, muito obrigada. Muito obrigada a vocês. Obrigada, é um prazer. Manu, mais uma vez. Foi maravilhoso. Valeu, amiga. Mais E para uma. você, até a próxima. Tchau, gente.